Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns, de Kardec. Vamos fazer o nosso preparo da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco e Cipriano, irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão, durante os trabalhos no MAP. O assunto é sentimentos. Hoje quero lhes falar sobre sentimentos. Dentro de cada ser humano estão abrigados sentimentos, os mais diversos: paixão, desamor, harmonia, fé, ódio, esperança, felicidade, rancor, caridade, orgulho, humildade, união, enfim, toda essa torrente que flui dentro de seus cérebros, dentro de suas almas. O que leva cada um a despertar essa variedade de sentimentos? O orgulho ferido leva ao sentimento de vingança. Interiormente está a decisão de cultivarem os sentimentos mais elevados. Não se modifiquem quando aflorarem sentimentos negativos. O procedimento para essas ocasiões é a reflexão, o exercício de frearem seus impulsos, de deixar passar aquele momento. É o momento da prece. Quando o sentimento de desânimo diante da doença lhes tomar a razão, reergam-se, pensem na força interior, na energia que provém do cosmos e que é essa energia que lhes trará cura. Quando o sentimento de perda do irremediável de vocês se aproximar, lembrem-se que nada acontece por acaso. A razão para tal pode não lhes ser clara, mas proveniente de vidas passadas, cuja compreensão só poderá lhes ser dada através do conhecimento da verdadeira doutrina. Não se deixem abater. Continuem suas jornadas, não se esquecendo nunca dos outros que os rodeiam. Os seus sentimentos não podem ser passados para outrem. Eles podem ser divididos, mas nunca transferidos. O sofrimento de Jesus teve uma causa, o do alerta para as mensagens do Pai. Quando o sentimento de amargura lhes turvar a mente, reflitam, reorganizem-se interiormente e procurem nos seus âmagos a força necessária para superar essa negatividade. Quando o sentimento da fé, da esperança, do amor, da doação iluminar suas almas, espalhem-no por todos aqueles que os rodeiam. Isso é caridade. Isso é amor, isso é centelha divina. Reformulem-se diariamente. Não abriguem em suas almas nada que lhes possa afetar sua positividade. Quando o sentimento maior, que é o amor a Deus, os tocar, abram seus corações. O objetivo é ser feliz, é ser bom, é ser superior. Tudo está dentro de cada um. Sejam felizes e espalhem a felicidade. Que a energia e a luz que emana dos espíritos mais elevados seja distribuída entre todos que aqui se encontram. A falange de São Francisco de Assis, aqui presente, os acompanhará hoje e sempre. Elevem suas preces aos bons espíritos e tudo conseguirão. Fiquem na paz de Jesus e na proteção da nossa Dulcíssima Maria. Então, com essa mensagem muito bonita, vamos à nossa prece, unindo nossos pensamentos a Deus e a essa falange de Francisco de Assis e também de Fabiano de Cristo, que são os mentores dessa casa, o MAP, que Francisco e Fabiano possam acessar a mente de todos nós, nos inspirando, nos dando força, e que olhem pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que nos inspirem no caminho do bem, na solução das nossas dores, e que tenhamos coragem, tenhamos fé para superar todas essas dores, sejam físicas, sejam morais, que tenhamos em mente que somos espíritos imortais, filhos de Deus, com uma jornada longa até a plenitude, até a felicidade plena, e que não nos afastemos desse caminho. Que Jesus nos acompanhe, que Maria nos abrace nessa caminhada, graças a Deus.
Então, pessoal, nós estávamos no estudo passado, no capítulo 24, da identidade dos espíritos, e vamos dar continuidade a ele. Nós falávamos da importância da identificação dos espíritos no sentido de não se preocupar tanto com quem ele é, mas com o teor da mensagem. Lembram disso? É fundamental que a gente consiga realizar um trabalho com a espiritualidade, colocando o conhecimento em prática, tendo bastante capacidade de discernimento, bastante tranquilidade para sermos bons canais da espiritualidade maior. Mesmo quem não tem a mediunidade mais ostensiva, mais visível, tem pelo menos intuição. E todo trabalhador de casa espírita é intuído pelos espíritos. Não há trabalhador mais importante do que o outro. Não existe isso na casa espírita. A pessoa que preenche os copinhos d'água tem tanta importância quanto o dirigente da casa. Podem acreditar nisso. Para a espiritualidade superior, aquele que tem o coração mais voltado para o amor é o mais evoluído, e às vezes é através desse que a espiritualidade vai se manifestar diretamente ou indiretamente. Porque às vezes se manifesta indiretamente. Uma pessoa que não incorpore, por exemplo, os espíritos, que não esteja diretamente ligado ao trabalho mediúnico em si, pode receber uma pessoa que vai procurar por ajuda. E naquela conversinha, sentado, às vezes no cantinho da casa espírita, essa pessoa que atende, inspirada, pode salvar uma vida, pode salvar uma família. Porque casos complicados chegam até nós. Então precisamos ter o coração aberto e com o entendimento, com o estudo, nós vamos ser bons canais da espiritualidade. Então, eu queria, voltando aqui à leitura dos itens, a gente vai desenvolvendo esse assunto, no item 259, que nós paramos semana passada. É muito interessante o que Kardec diz aqui, eu nunca fiz isso. Um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, entre aspas, né? Que é realmente quem diz ser. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, tem um espírito se manifestando num trabalho, está dizendo que é um espírito superior, manda ele dizer em nome de Deus que ele é quem ele diz que é. E Kardec prossegue, sucede frequentemente que o que se apresentou com o nome usurpado recua diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirmo em nome de tal, ele então pode ser que recue, vai recuar. Eu sinceramente nunca empreguei isso nas reuniões mediúnicas que eu trabalhei, de fazer o espírito dizer em nome de Deus. Em reunião mediúnica, e eu vou falar isso mais à frente, nós temos vários grupos de espíritos, às vezes não é um espírito que se manifesta no trabalho mediúnico em si, são falanges também de espíritos ligados ao mal. E é muito complicado esse tipo de trabalho, os médios têm que estar bem preparados. E esses espíritos, essa falange, manda um à frente. E é muito comum, por exemplo, o que vem à frente diz que é o chefe, que é um espírito, às vezes, com um grande teor de vontade, de pensamento voltado ao mal, e você está conversando com o espírito e ele está dizendo que ele é o chefe, e ameaça, diz que vai fazer isso, fazer aquilo, é meio assustador. Mas quem está bem preparado e bem protegido vai saber tentar reverter essa situação, que não é muito fácil, não. É preciso um bom dialogador, um bom doutrinador e um grupo bastante conectado com a espiritualidade. E quando consegue, às vezes você não resgata um, você resgata vários do grupo ou o grupo todo. Às vezes o próprio chefe. E é um trabalho que dá muito prazer. Conforme eu já disse antes também, muitas vezes esses espíritos que se manifestam acabam mais à frente se tornando amigos da gente.
porque todos são filhos de Deus, todos são irmãos equivocados, todos estão infelizes, sofrendo, e estão naquela fase que querem ainda imputar sofrimento aos outros. Então, o resgate desses espíritos é um bem tremendo para as pessoas que eles iriam influenciar e não mais influenciarão, como para eles próprios. Então, é um trabalho muito bonito, e é esse o trabalho que a espiritualidade superior está fazendo agora na Terra, mergulhando nos umbrais e retirando esses grupos, essas organizações do mal. Isso existe, gente, né? Os espíritos se agrupam, muitas vezes, para fazer o mal, no umbral mais grosseiro. Eu não vou falar desse assunto agora, mais à frente a gente pode abrir um parêntese e falar sobre esse trabalho específico. A questão da caligrafia. Um espírito se manifesta e aí você vai analisar a mensagem dele pela caligrafia. Tome aqui uma mensagem do seu filho, e você vai dizer, essa não é a letra do meu filho, essa não é a assinatura dele. Então vamos lá. Item 260. Igualmente se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas além de que nem a todos os médios é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos, como hoje há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem, pelas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais que algumas pessoas têm, como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Então, sempre é na linguagem que nós temos que nos ater. Então, o espírito deixa uma mensagem, se a gente percebe que é um espírito superior, ou se ele se identifica como sendo um espírito superior, é o teor da mensagem que importa. Se ele vem falando de coisas elevadas, se ele realmente está sensibilizando o grupo, se a mensagem é calcada no amor, na justiça, essa mensagem pode ser considerada. Mas não é pelo nome em si. E com relação à questão da caligrafia, nem todo médium tem essa condição, nem todo espírito que se manifesta consegue transmitir para o médium os impulsos para que ele repita exatamente a caligrafia ou assinatura. Médiuns extremamente treinados, já com uma condição moral muito elevada, como Chico, como Divaldo, eles não só são capazes de reproduzir a caligrafia e a assinatura, como escrevem invertida, né? É aquela mensagem que às vezes vem num idioma que o médium não conhece e escrito de trás para frente. E existem mensagens assim, de Leon Denis, em francês, pelo Divaldo Franco. Invertida, você bota no espelho e você lê a mensagem. E do Chico também, em inglês, em outros idiomas. Mas nem todo médium está, vamos dizer assim, em condições de fazer isso. O que importa sempre, o mais importante, é o teor da mensagem, e não a letra, não a caligrafia. Isso às vezes acontece muito mais como instrução para os médiuns, para todos que estão envolvidos nesse tipo de trabalho. Conforme eu disse na semana passada, é uma responsabilidade muito grande receber a mensagem de alguém, principalmente de entes queridos, de pessoas que já partiram. É muito sério isso. Nós mexemos com o sentimento das pessoas. Então, na semana passada, eu passei para vocês um vídeo do Arnaldo Rocha. Lembrando, para quem não assistiu,
que o Arnaldo foi o marido, né, ele já desencarnou, da Irma de Castro. E quem é Irma de Castro? É um espírito que do lado de lá se manifesta como Meimei, porque o Arnaldo e a Irma, eram muito carinhosos um com o outro. E eles assistiram uma peça de teatro que o tema era lá do Oriente. E na peça, uma das personagens fala essa palavra Meimei, que significa algo mais ou menos assim como um amor sublime. Então o Arnaldo começou a chamar a Irma de Meimei em casa. Ela desencarna e ele, cético com relação à vida espiritual, um dia recebe uma mensagem do Chico, e quando ele recebe a mensagem está assinado Meimei. E era uma coisa que só eles, né? É uma coisa íntima do casal. E ele começa a se sensibilizar então e acaba sendo um trabalhador ao ponto de trabalhar nas reuniões mediúnicas com Chico Xavier. Imaginem vocês, todos os espíritas que estejam me assistindo, o que não deve ter sido as reuniões mediúnicas com Chico Xavier incorporando. E Chico Xavier incorporava espíritos sofredores também. Não pensem que ele incorporava só Emmanuel, não. Chico se contorcia, ele era um espírito muito bem preparado para isso, né? Para receber esses espíritos mais densos, mais pesados. Foi um trabalho de sacrifício do Chico Xavier. Então, o Arnaldo participou dessas reuniões, inclusive como doutrinador. O Arnaldo é uma pessoa simples, mas teve uma vivência muito intensa com o Chico Xavier. Então, na semana passada, eu passei esse vídeo em que ele faz um relato de uma dessas comunicações que o Chico Xavier recebeu de um rapaz que tinha falecido. E esse rapaz era de uma família judaica que reside em São Paulo, e pela mensagem ficou claro que era ele. Como o nosso assunto é a identidade dos espíritos, eu achei por bem destacar esse exemplo de identidade, como que em alguns casos é praticamente impossível alguém burlar, né, a confiança dos outros e inventar alguma coisa. Então, quando a mensagem vem cheia de detalhes e com características próprias, quando o linguajar, conforme nós estudamos aqui, diz respeito aos detalhes da vida íntima de uma família, fica muito difícil, né? Você dizer que aquilo não é daquela maneira, que não é aquele espírito. E nessas mensagens, até hebraico, vinha palavras em hebraico, mensagens e detalhes sobre a vida dessa família. Então eu vou repetir esse vídeo. É o mesmo vídeo da semana passada, só a primeira parte que está repetida, 2 minutos. E aí eu acrescentei o depoimento do casal. Os pais desse rapaz que desencarnou numa cirurgia. Então é um vídeo um pouquinho longo, ele tem 10 minutos, mas eu acho que valeu a pena eu colocar esse vídeo, não só porque ele está ligado à questão da identidade dos espíritos, como é também um depoimento sobre a grandiosidade da mediunidade de Chico Xavier. Então assistam o vídeo e voltamos já já. Você acha que, de alguma forma, eram inúmeras pessoas que iam procurá-lo? Você já viu muita gente ser consolada? As filas eram muito grandes, as pessoas conseguiam um certo tipo de consolo realmente? Olha, eu vou lhe contar um caso interessante. Um casal de São Paulo, um médico famoso, judeus, perderam um filho, morreu um filho, numa cirurgia de garganta, e a anestesia provocou, eu não sei como é que fala o nome, quando dá um choque anafilático. Então a família ficou muito triste, são judeus. Aí alguém aconselhou para ir a Uberaba. Eles chegaram, a reunião já estava pronta. No fim da reunião, Chico ia ler as mensagens, então ele pedia licença, falava a quem era dirigido. Chegou um homem, ele foi lendo a mensagem, chegava num ponto que ele não sabia ler, que estava escrito em hebraico. Aí o homem é que leu aquilo, não, está falando,
o filho contando como ele foi recebido no mundo espiritual, a maneira dos judeus. Então esse é o livro mais interessante que eu conheço. Que ele não sabia escrever hebraico, não sabia ler também, era o outro que estava escrevendo. O homem aí, a senhora dele deu uma entrevista há pouco tempo, dizendo que eu tenho agora 7 amores no meu coração, 7 rosas. Meus filhos, meu marido e Francisco Cândido Xavier. Agora, eu continuo frequentando, como é que chama? A sinagoga. Sou sincero, mas que ela achou o livro. Meu filho, coisas que ele falava, a maneira de escrever para a gente, os apelidos que nós tínhamos em hebraico. Então era o site que ela, o Chico não sabia ler o que estava escrito. Para mim é uma das coisas mais notáveis, pela beleza e a pureza da psicografia de Chico. A primeira mensagem, quando eu recebi, realmente foi muito forte a emoção. E mais forte ainda foi porque eu me culpava. Porque eu falei para o Roberto, Roberto, você vai ter que fazer essa cirurgia de todo jeito. Porque o médico tinha recomendado que numa narina ele já não respirava. Então você vai ter que fazer a cirurgia. Então eu me culpava da morte do Roberto. Se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse falado. E nessa primeira mensagem, eu ainda não tinha contato direto com o Chico. Eu chegava lá, sentava na cadeira, chegava às 2 da tarde, ficava até às 6 da manhã, não me mexia, ficava lá, não tinha contato, nem o Chico sabia nada a meu respeito. E na primeira mensagem veio, mãezinha querida, não se culpe. Não é a senhora culpada, não se culpe. Então, como que o Chico sabia o que tinha acontecido se eu não tinha relatado nada a ele? E provas com nomes e situações que eu vi logo na primeira mensagem foi assim, algo muito forte. Ele deu provas muito concretas que era ele. Na segunda mensagem, foi no aniversário dele, que nós fomos comemorar em Uberaba, a gente fazia uma festa mesmo, para as crianças, com bolos e balas. A gente fazia uma comemoração do aniversário do Roberto. Ia toda a família, amigos, ônibus, e a gente fazia tudo. E nessa segunda mensagem, vieram palavras escritas em português, mas palavras hebraicas. E eu fiquei realmente, assim, paralisada. Que vieram umas palavras de reza, como ele foi recebido pelo avô dele, a Páscoa, porque ele morreu e o judeu fica 8 dias em casa. E nós terminamos esses 8 dias e começou a Páscoa. E ele contou nessa mensagem como o avô dele, Moisés Aron Muscati, que é o pai do Davi, foi buscá-lo para a festa da Páscoa. Onde os amigos do avô, num salão, recebeu ele com os cânticos em hebraico. E nessa segunda mensagem vieram muitas palavras em hebraico, orações, e eu levei para um rabino ler. Numa dessas orações, exatamente essa, que os amigos do avô paterno, Moisés Aron Muscati, recebeu o meu filho que foi até o salão, é a mesma reza que se faz aqui na despedida com o corpo presente. Então, com a mesma reza de hebraico que se faz aqui, ele foi recebido lá. E ele trouxe muitas novidades da colônia judaica no além.
E depois outras mensagens acabamos recebendo, falando da colônia judaica no além. E na mesa, um dos irmãos lá que estavam sentados na mesa ainda frisou: Chico, isso é muito importante, essas mensagens do Roberto, porque ele é o único espírito judeu que trouxe mensagens das colônias judaicas no além, porque até então eles não tinham tido nem uma notícia, nenhuma experiência sobre isso. Então, as mensagens, muitas vieram com palavras em hebraico, e as palavras eram colocadas na hora certa. Quer dizer, o Chico, como meu esposo falou antes, jamais ele ia saber o hebraico, né? Então, são coisas que realmente nós temos provas concretas, como eu me chamo Sônia, tanta certeza eu tenho das mensagens do meu filho. E o bem que o Chico me fez, e não só para mim, porque mesmo os pais que não recebiam mensagens, eles ficavam satisfeitos em ouvir a mensagem dos outros. Parecia que era para todos os pais. Eu, após receber as mensagens, não só eu, como toda a minha família, nós mudamos. Mudamos em que sentido? Tivemos, assim como, provas que o Roberto realmente não morreu. Eu, por exemplo, numa sala desse tamanho, num dia de Yom Kippur, que é o mais sagrado, na véspera do dia, tem as pessoas que fazem uma reza pré o início do Yom Kippur, junto com esse rabino, que é o chefão dele. E ele, com aqueles olhos, ele penetrava a mim, porque eu estava do lado dele. Tinha um rabino amigo lá que me botou do lado dele. Mas eu tive um papo com esse homem, uma conversa. Numa das conversas que eu tive com esse rabino, eu falei do Chico Xavier aqui, contei e tal. Você sabe o que ele falou para mim? He's a very wise and good man. Na tradução do inglês, ele é um sábio. Que o Chico era. Ele é um sábio, muito bom homem. Essa é a tradução que esse rabino, ele falou para mim. Aí eu guardei isso aqui. Quando cheguei em Uberaba, falei, Chico, vou te contar uma história. Trouxe uma fotografiazinha do rabino. Ele já morreu também, esse rabino. O Chico olhou a foto dele. Eu disse, ó, tive com ele lá, Chico. Eu trouxe para você essa fotografia. Ele falou assim, doutor Davi, esse é um homem sábio e muito bom coração. Mesma coisa. As mesmas palavras. Aí eu falei, ó, estou arrepiado. Eu falei, Chico, é o que ele falou de você para mim. Então, pessoal, vocês assistiram o vídeo sobre Chico Xavier, que é simplesmente impressionante, e viram o que é uma identidade do espírito que se manifesta. Nesse caso, a família teve diversos sinais, né, de que realmente era o Roberto, até meu xará, que tinha desencarnado. Inclusive com palavras em hebraicos, detalhes de apelidos, preces. Mas era o Chico Xavier, né? Então, exigir isso de um médium, entre aspas, comum, que não seja um Chico, um Divaldo, talvez seja pedir demais. Mas o teor das mensagens precisa ser avaliada, precisa ser analisada, e o médium sempre precisa estar preparado também para que no próprio grupo mediúnico, e o dirigente do grupo
Caso ache que uma mensagem não é do determinado espírito, o médium não pode ficar também chateado com isso, né? Daí a importância da sinceridade, da conversa aberta, e o médium entender que ele também está suscetível a se enganar, dele colocar um pouco dele na mensagem e de um espírito se infiltrar. Então é algo que tem que ser resolvido no grupo mediúnico, e isso ficar bem assim consolidado como um procedimento, vamos dizer, do trabalho mediúnico, ter todos os cuidados. O grupo é uma equipe, nenhum médium pode se ver isoladamente realizando um trabalho como se estivesse numa carreira solo, né? Então é um grupo de trabalho. A espiritualidade trabalha em grupo. São as falanges. O que é uma falange? É um trabalho em grupo. Então, Dr. Bezerra trabalha em grupo, Francisco trabalha em grupo. Jesus, qual foi a primeira providência de Jesus quando encarnou? Formar um grupo, 12 apóstolos, não é isso? Nem Jesus trabalhou sozinho. E se preocupou em, vamos dizer, entre aspas, treinar espíritos para dar continuidade à obra dele. Inclusive pegar um que era grande inimigo do cristianismo, nosso Saulo, que a caminho de Damasco tem aquela visão de Jesus e percebe então que ele estava no caminho errado, e que tudo que ele ouvia era realidade. E ele passa da condição de maior perseguidor do cristianismo ao maior divulgador do cristianismo. Jesus sabia o que fazia. Então é mais um que se integrou ao grupo do Cristo, que aliás deixou um trabalho magnífico. Talvez sem ele a gente não estivesse falando aqui de Jesus, né? Nessa questão da identidade dos espíritos, Chico Xavier, que para nós é uma referência em mediunidade, nos deixou até hoje o número que eu tenho, o último número, 530 livros, obras seríssimas, de elevado teor doutrinário, de conteúdo evangélico, extremamente consoladora, complementando o trabalho de Kardec. Então o Chico, ele, antes de deixar sua primeira obra publicada, teve várias psicografias e Emmanuel pediu para ele jogar fora, porque aí sim ele estava preparado, ele foi treinado por Emmanuel. Mesma coisa de Valdo com a Joana de Ângeles, que depois de psicografar muito, Joana falou, queima isso tudo. E Divaldo teve que queimar as psicografias e começar. Mas no caso do Chico Xavier, a primeira obra dele é assim uma coisa, vamos dizer, entre aspas, muito atrevida, porque é a obra Parnaso de Além Túmulo. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou ler para vocês esse que eu destaquei aqui. O grande salto na carreira de Chico Xavier foi dado com a publicação de Parnaso de Além Túmulo. Foi seu primeiro livro em julho de 1932. A obra era uma coletânea de 60 poemas, atribuídos a 14 autores mortos, 9 brasileiros, 4 portugueses e 1 anônimo. Entre eles estavam nomes famosos como Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Castro Alves e Arthur Azevedo. Bom, não é minha área, mas uma pessoa versada na literatura conhece o estilo desses poetas. É como se fosse uma impressão digital. Cada um tem um estilo, e quem conhece vai saber dizer, não, isso aqui realmente é o estilo de Casimiro de Abreu, isso aqui realmente é o estilo de Castro Alves. Então é muito difícil para um médium inventar poemas e atribuir a B ou C, entendeu? E o que Chico faz? O Chico não, né? O que a espiritualidade faz? É como fosse assim para dizer, estamos aqui. Faz logo um livro de poesias, que é o Parnaso de Além Túmulo. Então é assim uma coisa, uma prova também quase que incontestável da mediunidade do Chico.
ele que teve pouco estudo, lançar uma obra mediúnica e se apresentar a nós como grande médium, logo com um livro de poesias, de poemas, né? É muito impressionante. Então, essa questão da identidade dos espíritos, vamos dizer que foi a primeira preocupação dos espíritos, quando abrem essa porteira de mensagens da vida espiritual através do Chico. Então, a primeira obra para dizer assim, ó, nós somos quem nós dizemos quem nós somos, né? Eu sou Emmanuel, eu sou A, eu sou B, eu sou C. E o Parnaso de Além Túmulo é impressionante, porque traz realmente o estilo desses poetas, como se fosse uma assinatura, né? Através da poesia, uma impressão digital através da poesia. O segundo livro que foi publicado é o Cartas de uma Morta, assinado por Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier. Aliás, é um livro que eu recomendo para todo mundo, muito bonito, com informações, inclusive, da mãe dele, de visitas que ela faz a outros orbes, a outros mundos. É um livro muito impressionante. Então, a espiritualidade, através do Chico Xavier, nos deixou obras que, assim, abalaram até o próprio meio espírita, né? O Nosso Lar, quando foi lançado, trazia informações que muitos espíritas torceram o nariz para as informações que continha ali. Então, o trabalho mediúnico do Chico é isso, né? Pura autenticidade das informações que vêm lá do alto. O Chico Xavier é uma mediunidade à parte, tá bem? Bom, seguindo no nosso estudo, eu queria também destacar, complementando esse assunto da identidade, essa obra que todo mundo deve conhecer, O Céu e o Inferno. É uma das obras básicas do nosso querido Kardec, e no capítulo 2, a segunda parte, o livro é dividido em duas partes. A segunda parte do livro são depoimentos de espíritos que desencarnaram. Então, Kardec separou os espíritos felizes, os medianos, aqueles sofredores, suicidas, e assim ele foi classificando criminosos e vários tipos de espírito que desencarnam. E a primeira mensagem dos espíritos felizes é de Sanson. Sanson foi um amigo de Kardec, que fazia parte da Sociedade Espírita de Paris, a primeira, vamos dizer assim, grande casa espírita, fundada logo por Kardec. E eles tinham combinado, o primeiro que desencarnasse ia trazer uma mensagem. E Sanson vai na frente, desencarna. E ele deixa uma mensagem na Sociedade Espírita de Paris, e ele se manifesta para Kardec, né? Então, vou ler só um pedacinho aqui. Sanson diz assim, isso é uma mensagem do dia 23 de abril de 1862. Então, se manifesta Sanson, ele diz, atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa, essa promessa de que se ele fosse primeiro, ele ia deixar uma mensagem. E Kardec pergunta, meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Resposta de Sanson, é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. E aí vai o diálogo de Sanson com Kardec. E toda essa segunda parte do Livro dos Médiuns são mensagens de espíritos nesses diferentes níveis para Kardec. E ele então nos dá uma ideia de como é a vida no mundo espiritual para quem vive bem na Terra, para quem se dedica ao bem, para quem teve uma condição mediana, ou para quem, como a gente costuma dizer na gíria, meteu o pé na jaca fazendo mal aos outros e a si mesmo. E então, nessa mensagem de Sanson, a identidade de Sanson fica bem clara para Kardec. O diálogo é de dois amigos, um está desencarnado, outro está encarnado. Mas não há dúvida com relação à identidade do espírito. Eu vou
continuar aqui então o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos dar uma lidinha do item 262. Modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Essa é outra questão. O espírito se identifica. E como é que você vai identificar se um espírito é bom ou mau? Pode parecer claro, óbvio. Vamos ver. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, quer dizer, não interessa tanto quem é, o que interessa é o teor da mensagem. Suas qualidades nunca, isso importa, saber se ele é bom ou mau. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mau o espírito que se comunica? É bom ou mau? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Então, Kardec está dizendo aqui, se por um lado não é tão importante saber se o espírito é fulano, A, B ou C, o que importa é o teor da mensagem dele. Por outro lado, saber se o espírito é um espírito bom ou se é um espírito mau, isso você tem que saber. Então, num trabalho mediúnico, principalmente o dirigente da reunião mediúnica, o doutrinador, tem que estar bastante atento a isso, tá bem? Na 263, já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável, sem exceção, que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Isso é uma regra, então, que Kardec recomenda, que a linguagem do espírito está sempre relacionada com o grau de elevação daquele espírito. Então, dificilmente um espírito de baixo teor de conhecimento, de moralidade, de amor, vai falar coisas elevadas, profundas, que emocionam e sensibilizam as pessoas. Esse espírito, vamos dizer assim, vai se entregar pelo seu linguajar. Da mesma maneira que se nós dermos um microfone para uma pessoa, ela vai revelar. Fale de tal assunto e ela vai se revelar, se ela tem condições ou não de falar sobre aquilo, como ela se manifesta. Então, o linguajar tem a ver com a elevação do espírito. No 264, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Isso é outra coisa. Nos tempos que eu trabalhei em reunião mediúnica, e eu estou voltando a esse trabalho também, quantas vezes levamos puxão de orelha? Mas olha, eita puxão de orelha bem dado, com carinho, com amor. E aí parece que fica mais duro para quem está levando puxão de orelha. Assim são os espíritos superiores. Eles sabem como fazer, sabem como sensibilizar. Com carinho são capazes de mostrar rumos diferentes para o grupo ou para uma pessoa específica. Bom, seguindo aqui, admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo que denote, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito.
só o iniciozinho da 265. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. Então também não é só a inteligência, é o lado moral, é o sentimento do espírito que revela quem ele é. Mas nós vamos ter que parar por aqui, porque o nosso tempo já se esgotou. Nós vamos continuar esse assunto e eu vou procurar concluir essa questão, esses itens que falam sobre a identidade do espírito, talvez no próximo estudo. Eu repito aqui, para quem tiver dúvida, para mandar um e-mail para contato@map.org.br ou deixar seus comentários aí embaixo. Eu peço também, sempre que possível, quando alguém estiver no grupo, assim, entrou uma pessoa nova, para dizer de onde é, se manifestar se for possível, né? E quero agradecer muito aos que deixam as mensagens de incentivo, aqueles que estão sempre acompanhando o estudo, né? Procurem ler, e é muito importante consolidar esses conhecimentos sobre mediunidade, aproveitar bem o trabalho que Kardec fez, porque imagine, se a gente trabalha numa casa espírita, seja qual for a função, mesmo que não seja direto num trabalho mediúnico, você está cercado de espíritos. E é muito bom conhecer esses conceitos, o que Kardec teve o trabalho, a espiritualidade teve o trabalho de elaborar para nós, para a nossa instrução nesses trabalhos, seja o que for que você faça dentro de uma casa espírita, até porque futuramente você pode ser convidado para um trabalho mediúnico, por exemplo, que hoje você não faz e pode fazer depois. E ter o conhecimento do estudo dos médiuns, ter estudado com afinco, faz toda a diferença, tá bom? Mas eu tenho que encerrar por aqui, agradeço pela atenção, um grande abraço para todos vocês, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.